Boa tarde, meio-dia, sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG participa de solenidade de posse do presidente do Supremo Tribunal Federal. Motorista e aplicativo de transporte devem indenizar passageira por acidente. STF define tese de repercussão geral em recurso que rejeitou o marco temporal indígena. Acompanhe uma entrevista com a artista Andréa Donadon Leal, que está com exposição em cartaz no TJMG. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. TJMG participa de solenidade de posse do presidente do Supremo Tribunal Federal. Informações com Flávia Carneiro. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, participou nesta quinta-feira da solenidade de posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, e do vice-presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin. O ministro Luiz Roberto Barroso cumprirá mandato de 2 anos e ficará no cargo até outubro de 2025. Ele assume a presidência do STF no lugar da ministra Rosa Weber, que deixa a corte por aposentadoria compulsória. O presidente da Corte Mineira, desembargador José Arthur Filho, exaltou as trajetórias dos ministros empossados e reiterou o compromisso em fortalecer a interlocução entre o Judiciário Mineiro e as instâncias superiores. Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso completou 10 anos de corte em junho deste ano, após assumir a vaga do ministro Aires Brito, que se aposentou. É graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é professor titular de Direito Constitucional. A solenidade reuniu diversas autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A cantora Laninha e o violonista Valdir Januário da Silva se apresentam daqui a pouco na entrada do edifício sede do TJMG, no bairro Serra, em Belo Horizonte, em mais uma edição do Intervalo Cultural. O repertório conta com sucessos da MPB, boleros e sambas. Laninha é natural de Belo Horizonte, professora, orientadora educacional e cantora. Criado em 2017, o Intervalo Cultural é uma iniciativa do TJMG que tem o objetivo de aproximar a instituição da sociedade por meio da arte, com apresentações periódicas de música, dança e peças teatrais. Motorista e aplicativo de transporte devem indenizar passageira por acidente. Denise Guimarães. A 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou a decisão da comarca de Belo Horizonte, que condenou uma empresa de transporte por aplicativo e um motorista parceiro a indenizar uma passageira que se feriu em um acidente. Segundo o processo, em maio de 2019, uma estudante solicitou uma corrida e, durante o percurso, o motorista dormiu ao volante e provocou um grave acidente. A jovem, que tinha 24 anos, machucou o rosto e ficou com uma cicatriz permanente. Ela ajuizou uma ação contra o condutor e a empresa dona do aplicativo e pediu reparação pelos danos sofridos. O motorista se defendeu sob o argumento de que foi acometido por um mal súbito e que a gravidade dos ferimentos sofridos pela passageira foi em função dela não estar usando o cinto de segurança. A empresa de transporte afirmou na ação que o motorista trabalhou por conta própria mais de 60 horas naquela semana, o que ultrapassa o limite de 44 horas imposto pela Constituição Federal. O juízo de primeira instância fixou os valores das indenizações por danos estéticos e morais em, respectivamente, R$30 mil e R$20 mil. Os réus recorreram ao TJMG. O relator da 9ª Câmara Civil, desembargador Luiz Arthur Hilário, alterou a sentença e reduziu os valores das indenizações para R$15 mil para danos estéticos e R$10 mil para danos morais.
Segundo o magistrado, a companhia não tem razão ao alegar sobrecarga na jornada de trabalho do condutor, uma vez que no dia do acidente, o motorista começou a rodar às 5h28 da tarde e a corrida da passageira começou às 6h53 da noite. Além disso, o desembargador refutou o argumento do profissional que não conseguiu comprovar que a cliente deixou de usar o cinto de segurança na hora do acidente. O magistrado considerou o laudo médico insuficiente para eximir o motorista da responsabilidade pelo acidente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir, STF define tese de repercussão geral em recurso que rejeitou o marco temporal indígena. E mais, acompanhe a entrevista com a artista Andréia Donadon Leal, que está com exposição em cartaz no TJMG. Voltamos em instantes. STF define tese de repercussão geral em recurso que rejeitou o marco temporal indígena. Renê Almeida. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no recurso extraordinário em que a Corte rejeitou a possibilidade de adotar a data de promulgação da Constituição Federal como marco temporal para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. Ficou definido que, nos casos em que a demarcação envolva a retirada de não indígenas que ocupem a área de boa-fé, caberá indenização. Esta deverá abranger as benfeitorias e o valor da terra nua, calculado em processo paralelo ao demarcatório, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso. Não haverá indenização nas terras indígenas que já estejam reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, a não ser que o caso já esteja judicializado. O relator do recurso, ministro Edson Fachin, destacou que a tese do julgamento foi gradativamente construída e conta com a contribuição dos 11 ministros do tribunal. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Januária e o Ministério Público Estadual realizaram mais uma ação itinerante, desta vez nos municípios de Bonito de Minas, Pedras de Maria da Cruz e Cônego Marinho, na região norte de Minas. Ao todo, após os 3 dias de evento, foram realizadas 21 sessões de conciliação, incluindo conversões de união estável em casamento, celebrados 15 acordos e prestados 88 atendimentos de cidadania. Por meio do Sejusc itinerante, o TJMG presta atendimento e oferece serviços à população dos municípios beneficiários, reforçando o compromisso de levar à sociedade formas adequadas de solução de conflitos. Acompanhe a entrevista com a artista Andréia Donadon Leal, que está com exposição em cartaz no TJMG, com a repórter Sandra Pedrosa. A Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais traz a exposição Aldra Vinturas, Muita Cor, Nenhum Limite, da artista plástica itabirana Andréia Donadon. É um prazer recebê-la aqui na Rádio TJ Minas, Andréia Donadon. Muito obrigada pela receptividade da rádio. Andréia, conta pra gente um pouquinho dessa exposição, são 24 obras na Galeria de Arte do TJMG. Conta pra gente o que te inspirou, né, nessa exposição. O que vem me inspirando para fazer essa exposição, Aldra Vinturas, Muita Cor, Nenhum Limite, é uma série de 3, que eu falo, temáticas que a gente está trazendo para cá, né, de um conjunto que é Aldra Vinturas, em que a gente trabalha com florais, com paisagens devastadas, segundo portais, e o terceiro finalizando com peças de roupas de pessoas, algumas que faleceram, outras vivas, num rearranjo semiótico, para a gente trabalhar com a biografia de forma artística. Esse trabalho é desenvolvido desde o ano de 2000, na cidade de Mariana, e nós trabalhamos não com uma arte impressionista, expressionista ou abstracionista, mas com uma arte metonímica. O que seria isso? Nós estamos trazendo a metonímia, que é uma figura de linguagem que você dá informações elegantes, mas informações fragmentadas para que o espectador possa construir sentido
através do seu repertório cultural, da sua cultura. É o que a gente fala que é o fenômeno parecido com a pareidolia. Você olha para o céu, vê as nuvens e vai criando a imagem, para a gente trabalhar também com esse fenômeno, né? Cada um tendo a liberdade de ter essa impressão do que está sendo apresentado ali. Exatamente, já que a gente vive numa região que é mariana, região dos Inconfidentes, né, em que o grito pela liberdade é bem pungente, então a gente trabalha com a liberdade também da expressão artística, especialmente da interpretação. Fala pra gente, né, desse espaço da galeria do TJMG abrir, né, esse espaço tão legal, tão bonito para artistas mostrarem o seu trabalho. É uma via de mão dupla que o TJ está fazendo através dessa iniciativa, né, de poder colocar um espaço deliberadamente artístico para os funcionários, para as pessoas que vêm, né, no tribunal, e para o artista plástico também, de ter essa oportunidade de ter um ambiente tão bem frequentado, né, que tem um fluxo grande. Então, é uma via de mão dupla. Então, parabenizo o TJMG, o espaço cultural que está fazendo esse trabalho primoroso, não só das artes plásticas, mas de atividades culturais no tribunal. Andréia, vamos deixar um convite, então, agora para todos que estão nos ouvindo, né, para que venham compartilhar essas 24 obras. Eu sei que vai ter uma obra coletiva ao final, não é isso? Depois você conta para a gente. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar todo o público interessado, alunos, professores, enfim, público geral, para visitarem aqui a exposição, que vai estar em cartaz até o dia 9 de outubro, de 9 às 18 horas, de segunda a sexta. E teremos aqui a presença também de um historiador do movimento, às quartas e quintas-feiras, que estará aqui de 13h30 até às 18 horas. Então, é muito importante a gente falar dessa visita guiada, que vai contar a história, né, das telas. Eu estou aqui também toda semana, um dia na semana. Estou à disposição das escolas que desejarem participar, e a obra coletiva está sendo quase finalizada. Nós recebemos desenhos, frases, poesias, gritos de liberdade pela democracia. Depois vocês vão ver. Recebemos aqui na Rádio TJ Minas a artista plástica Andréia Donadon, que está com a exposição na Galeria de Arte do TJMG até o dia 9 de outubro. Andréia, muito obrigada pela sua participação na Rádio TJ Minas. Obrigada. Bem-aja a todos vocês. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, e com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Bom fim de semana, uma boa tarde para você.